as forças que atuam na microcirculação. Força hidrostática capilar, força hidrostática do líquido intersticial, força coliosmótica do plasma, força coliosmótica do interstício. Então, nós vimos que na região arterial nós temos filtração efetiva e na região venosa do capilar nós temos reabsorção efetiva. Então, alterações nessas forças é que vão gerar o edema. Como exemplo, nós vamos ter as patologias congestivas, que significam congestão venosa, ou seja, elas vão estar alterando as forças do lado venoso do capilar. Para que haja filtração no lado venoso, a gente precisa de uma pressão hidrostática capilar venosa baixinha, pequenininha. Então, quando há uma congestão venosa, você vai estar aumentando essa força hidrostática capilar e isso vai causar o edema. Quando você altera a pressão coliosmótica do plasma, pela redução da albumina, que é a principal proteína sanguínea responsável pela pressão coliosmótica, você também está alterando a principal força que causa a reabsorção do lado capilar. Então, patologias que perdem a albumina, como as glomerulopatias perdedoras de albumina, gastroenterites perdedoras de albumina, tá? Deficiência hepática, quando o fígado não consegue formar albumina, ou de nutrição severa, todas vão causar edema pelo mesmo motivo, pela redução da concentração plasmática da proteína albumina, o que diminui a pressão coliosmótica do plasma e causa então o edema. A função renal em si, que a gente ainda não consegue trabalhar tão bem, porque o sistema urinário só vai ser visto no semestre que vem, mas a gente já tem uma noção da sua função na questão da diurese de pressão e da natriurese de pressão, que a gente viu nesse semestre no controle da pressão arterial. Então, indivíduos que têm insuficiência renal, eles têm ausência dessa função, ausência da natriurese e da diurese de pressão. Então, a insuficiência renal, conjuntamente com um consumo inadequado de sal e água, leva a uma expansão do volume plasmático. Lembrando, por quê? Porque o rim não é capaz de fazer o processo de filtração, de diurese de pressão e de natriurese de pressão. Então, aquele excesso de líquido e sal vai se acumular dentro dos vasos sanguíneos, fazendo a expansão do volume plasmático, certo? Se eu expandir o volume plasmático, eu vou alterar a principal força que move o retorno venoso, que é o alvo do estudo dessa semana. Qual é o nome dessa força? A gente viu no problema também. Ah, tá. A PES. A PES, né? Pro Evolution Soccer? Só para os jogadores de PlayStation, né? Pressão de enchimento sistêmico, tá? Essa é a principal força que move o retorno venoso. Então, quando há essa expansão plasmática devido à insuficiência renal, você vai ter aumento do débito cardíaco, você vai ter aumento da pressão arterial, você vai ter aumento da filtração capilar e diminuição da reabsorção capilar, também gerando o edema. Dentro dessa função, dentro desse processo de filtração, a gente tem um mecanismo que é um mecanismo de drenagem que também dá uma margem de erro para esse sistema. Quem é que faz a drenagem? O sistema linfático. Só pode se instalar um processo de edema se esse erro nessas forças superar a capacidade de drenagem do linfático. Enquanto não superar a capacidade de drenagem, o linfático vai drenar aquele tecido e não vai deixar se instalar o edema. O edema inflamatório ele vai ocorrer devido ao processo de afastamento, né, de aumento do poro intercelular, que vai fazer com que agora proteínas possam ultrapassar esse poro.
fazendo com que as proteínas deixem o sangue e se acumulem no interstício, alterando a pressão coelodosmótica do interstício. E aí, com essa pressão coelodosmótica do interstício aumentada, você vai ter então o edema inflamatório, que eu posso fazer a diferença entre um edema inflamatório, um edema de exudato, de um edema não inflamatório, um edema de transudato, pela diferença entre a concentração de proteínas e células. Então, se eu estou falando de um líquido de exudato inflamatório, ele vai ser o quê? Rico em células inflamatórias e proteínas. Quando eu falo de um líquido de transudato não inflamatório, ele vai ter poucas células e poucas proteínas. Infelizmente, fazer essa diferença de um líquido cavitário não há muito ganho no prognóstico do paciente, porque se o indivíduo tem um líquido cavitário, um acúmulo de edema, né, de líquido cavitário, por mais que esse líquido seja não inflamatório, o indivíduo está predisposto a receber uma inflamação, uma infecção naquele local, porque aquele líquido parado ali, ele é um meio de cultura para bactérias e fungos. Beleza? Depois nós vimos então a hemorragia como causa do distúrbio hemodinâmico, e a hemorragia ela vai depender de algumas características do processo, se é uma hemorragia interna ou externa, e o volume de sangue perdido. E claro, se ela se acumula em uma cavidade do corpo. Então, se eu analisar uma hemorragia pelos dois principais condições, se ela é interna ou é externa, qual é a mais perigosa? Agora põe a cabecinha para funcionar. Interna. A interna, porque a interna vai se acumular em alguma cavidade do corpo. Se for abdominal, ela vai se acumular onde? Onde? Peritônio. Então, nessa cavidade, o grande problema é que ela vai envolver os órgãos. Então, com o acúmulo de líquido, seja de edema, seja de hemorragia, esse acúmulo de líquido vai comprimir os órgãos e atrapalhar a função. Não só os órgãos, como tem um vaso sanguíneo muito importante que é responsável pelo retorno venoso, que também passa nessa região, e se aumentar a pressão em volta desse vaso sanguíneo, ela também dificulta o retorno venoso, e é um perigo a mais para o indivíduo que tem um acúmulo de líquido nessa cavidade. De que vaso a gente está falando dele? De retorno venoso é a veia cava inferior, mas a gente também tem artérias, compressão de artérias, então pode ter um problema circulatório sério e levar a óbito o acúmulo de líquido e o aumento da pressão na cavidade abdominal. Assim como a gente tem essa cavidade abdominal, a gente também tem uma cavidade torácica, né, que a gente vai chamar o acúmulo desses líquidos nessa cavidade de hidrotórax, hemotórax e pneumotórax. Quando o líquido se acumula nessa cavidade, ou o ar, no caso do pneumotórax, ela vai estar também ali abraçando e apertando um órgão muito importante para as funções vitais. Que órgão é esse? Brincadeira, né? Vai estar em cima do pulmão, cara. Então ele vai estar abraçando e espremendo o teu pulmão, impedindo o movimento respiratório. Tá? O risco do pneumotórax, tá? Do hemotórax e do hidrotórax é que ele vai estar apertando o teu pulmão, impedindo o movimento respiratório. É por isso que esse líquido precisa, dependendo do volume, ser imediatamente drenado. Aí a gente vê aquelas presepadas no filme, né? O cara tem uma faca molada aí, tchá, fura aqui um cano, põe um canudinho.
canudinho, arranca a tinta da caneta e põe a caneta lá, porque aquele líquido, aquele ar precisa ser drenado para que ele possa voltar a ter um movimento respiratório. Já sou formado em 10 temporadas do Grey's Anatomy. Né? Lá passa muito isso, né? Também tem uma outra cavidade que causa um tamponamento muito importante, tá? Que é aquela que envolve o coração, onde eu vou ter o pericárdio. Então, se um líquido se acumula no pericárdio, ele vai envolver o coração e também atrapalhar os movimentos de contração. Tá? Principalmente se a gente estiver falando de sistema nervoso central. Lembra? O sistema nervoso central ele está protegido pela calota craniana, que é um osso maciço, mais rígido do nosso corpo. Muitas vezes a gente vê no filme, né? O cara chega e começa a dar um bocado de soco na cabeça do outro. Mas a mão dele vai quebrar antes do que o crânio, porque o crânio é muito mais duro do que a mão. Tá? E isso tem um problema quando você tem acúmulo de líquido dentro da caixa craniana, porque esse líquido não consegue se expandir porque ele está preso ali pelo crânio. Isso aumenta a pressão no tecido encefálico. Por isso que dentre os acúmulos de líquido, o mais perigoso é no sistema nervoso central. Tanto faz ser um líquido de edema como uma hemorragia no sistema nervoso central, vai aumentar a pressão no encéfalo e é rapidamente fatal. Beleza? A perda de líquido da hemorragia nem sempre ela vai pelo extravasamento do sangue total para fora dos vasos. Muitas vezes ela ocorre apenas no extravasamento do plasma. É um evento muito comum no trauma, tá? Que é aquele mesmo, né? Quando tu encontra aquele teu desafeto e deu aquela bolachada, só que não fica roxo, fica só inchado. E tu diz assim, porra, eu não fiz o meu trabalho direito, né? Porque ficou só inchado. Não causou uma lesão que rompeu o vaso, mas o trauma, ele causa um processo que é de alteração no citoesqueleto do endotélio. E ele contrai a célula, aumentando o espaço intercelular. E aí eu permito uma grande passagem de líquido e proteínas que causa o edema do trauma. Muitas vezes o indivíduo, num acidente automobilístico de alta velocidade, ele vai ter a proteção do cinto de segurança, do airbag, mas a desaceleração é tão forte que o líquido deixa os vasos sanguíneos e ele vai sofrer um choque hipovolêmico pela perda desse líquido que sai do vaso sanguíneo, mesmo não apresentando uma hemorragia interna visível. Vou correr muito. A terceira patologia que nós vimos é a trombose, que é causada pela síndrome, pela tríade de Virchow, lesão endotelial. Já foi, né? Já foi a capacidade. Eu estou esperando a gente responder. Lesão endotelial, estase no fluxo sanguíneo e hipercoagulabilidade. Tá? São as três variáveis que vão estar influenciando nesse processo de trombose. Então, a lesão endotelial ela é lógica, porque a gente já viu que a exposição do subendotélio, do tecido subendotelial, é que vai tirar o processo de hemostasia, fazendo com que haja ativação da hemostasia primária, agregação plaquetária, e a hemostasia secundária, coagulação sanguínea, formando trombo dentro do vaso. A estase no fluxo sanguíneo, ela é um problema, porque lembre que o nosso endotélio, principalmente o endotélio inflamado, inflamatório, ele produz substâncias pró-agregantes e pró-coagulantes, que o fluxo sanguíneo, por si só, deveria remover daquela região. Então, quando há um processo inflamatório, juntamente com uma estase no fluxo sanguíneo, há uma tendência de formar trombos dentro dos vasos sanguíneos. Beleza?
E por último, a hipercoagulabilidade, que ela pode ser primária quando você tem defeito, ou desculpa, quando você tem ganhos de função nas enzimas da cascata de coagulação, ou ela pode ser secundária, devido ao indivíduo fazer um processo de estase no fluxo sanguíneo por posição, como são aqueles indivíduos acamados por muito tempo no leito hospitalar, ou vocês passam isso toda vez que viajam para Altamira por mais de 12 horas dentro de um ônibus. Você está exposto a um processo de hipercoagulabilidade secundária. Mas a maioria dos eventos de trombose, nesse caso, elas ocorrem por uma sobreposição. O indivíduo já tinha uma hipercoagulabilidade primária, que ele não sabia, e ele fica exposto a um processo desse de hipercoagulabilidade secundária, que é a estase no fluxo sanguíneo. Ou ele foi viajar de ônibus por muito tempo, ou de avião por muito tempo, e aí aparece o evento. Mas eu disse que ocorre, na maioria das vezes, significa que mesmo indivíduos normais, dentro de um processo como esse, ele tende a ter um processo de hipercoagulabilidade secundária muito ligado à idade. Infelizmente, é mais comum também nos indivíduos mais velhos. A embolia, a tromboembolia, que é a principal forma de embolia, ela ocorre quando esse trombo que é formado pela trombose, ele é um trombo instável. E ele pode romper, e aí ele vai cair na circulação sanguínea, fazendo o processo de embolia. Ele vai passeando até que ele encontre um vaso pelo qual ele não possa passar. E aí ele fica preso nesse local, impedindo o fluxo sanguíneo para aquela região que seria alimentada para aquele vaso sanguíneo. Alimentada ou drenada, dependendo se ele vai ser um trombo arterial, que vai causar infarto, ou se ele vai ser um trombo venoso, que vai, um êmbolo venoso, que vai causar congestão. Então, pensando nesses tipos, quando a gente fala no principal tipo de trombose, que é nos membros inferiores, chamada de trombose venosa profunda, geralmente ocorre em uma das veias profundas da perna. Quando eu penso que aquele trombo pode quebrar e formar uma embolia, se ele está no nosso leito venoso, quando ele vai em direção ao coração, ele vai encontrar vasos cada vez menores ou vasos cada vez maiores. Ele vai encontrar vasos cada vez maiores. É por isso que o trombo venoso, ele tem uma facilidade de voltar ao coração direito e entrar na circulação pulmonar. A maioria dos trombos venosos vão causar embolia pulmonar. Desculpa, tromboêmbolos, tá? Tromboêmbolos vão causar embolia, tromboembolia pulmonar. A menos que o indivíduo tenha um defeito no coração. Se ele tiver um defeito imperceptível, uma comunicação entre os átrios ou uma comunicação entre os ventrículos, aí o êmbolo pode passar do lado direito do coração para o lado esquerdo e aí causar um acidente diferente, que é o infarto. Beleza? Nós temos outros 3 tipos de êmbolo: êmbolos gordurosos, êmbolos de líquido amniótico e êmbolos gasosos. Os 2 primeiros que eu falei, eles têm uma complicação um pouco maior, tá? Os êmbolos gordurosos e do líquido amniótico, devido à carga elétrica do líquido, tá? Ele consegue ativar o nosso sistema de coagulação. Ele ativa a cascata de coagulação pela via intrínseca, devido à característica da carga elétrica desses líquidos. E aí ele piora, porque ele vai ter ali, além do êmbolo gorduroso, a ativação da cascata de coagulação, gerando tromboêmbolo junto com o êmbolo gorduroso, tá? Mas da mesma forma como são êmbolos que vão ganhar circulação pela rede venosa, eles costumam causar complicação respiratória. Beleza? Ok. E todos hoje vocês vão poder matar na anamnese e no exame físico, porque o êmbolo gorduroso ele vai depender de esmagamento de ossos, tá? Longos, principalmente aqueles que têm medula óssea amarela, tá? Ou esmagamento de tecidos moles, de tecidos gordurosos, que vão também proporcionar esse líquido gorduroso para o seio venoso. Beleza? E o outro, claro, se é um êmbolo de líquido amniótico, só uma mulher grávida
pode ter esse tipo de embolia. Tudo beleza? Ok. Por último, o infarto, ele vai ser o bloqueio da rede arterial e a gente vai ter uma característica especial, né, que alguns tecidos são muito resistentes ao infarto e outros são menos resistentes. Isso é devido à sua característica de circulação colateral. Então, muitas vezes o tecido ele recebe várias arteríolas que alimentam esse tecido. Então, quando eu tenho várias arteríolas alimentando essa mesma área do tecido, acontece que esse tecido fica protegido do infarto, porque se essa artéria for bloqueada, essa outra aqui consegue alimentar ainda parcialmente esse tecido. Se essa artéria for bloqueada, esse outro aqui consegue compensar parcialmente. Então, tecidos que têm uma grande circulação colateral são mais protegidos do infarto do que aqueles que têm pouca circulação colateral. Professor, o que é isso de circulação colateral? Vamos pegar aqui o coraçãozinho, que é um dos órgãos que mais interessa o estudo do infarto, e a gente pode ver que tem regiões que vão receber a nutrição de vários ramos, como essa parte interna aqui do músculo ventricular, ele vai receber nutrição desses dois ramos aqui. Então, se esse ramo aqui for ocluído, ele vai receber a alimentação desse outro aqui, e o infarto vai ter pouca influência sobre o tecido. Mas, se ele pegar uma região onde aquele tecido era drenado só por uma artéria, como é o caso aqui do final dessa artéria descendente posterior esquerda, anterior esquerda, ele é alimentado só por essa artéria. Então, se ele tiver um bloqueio aqui, toda essa região alimentada por ela vai sofrer um infarto. Beleza? Então, recapitulado. Eu vou aqui embaixo na bola.